Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero fazer um áudio falando de uma passagem bíblica que muitas pessoas, pessoas até sinceras, fazem uma certa confusão, especialmente porque clérigos, que não têm, sabem, mas não têm apreço pela palavra de Deus, deturpam para puxar, por assim dizer, um texto bíblico para a doutrina que eles criaram, não para a doutrina que está na Bíblia. É o que diz ali em Mateus 16, 18, onde Jesus tem uma conversa com Pedro e ele fala sobre esta rocha ou esta pedra construirei a minha congregação. Então, quem escutar o áudio já se identificou do que estou falando, mas vamos aqui para o texto bíblico. Em Mateus 16, do 13 em diante, diz assim, olha: Quando chegou à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Responderam: Alguns dizem João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Ele lhes perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivente. Jesus lhe disse então: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por homens, mas pelo meu Pai que está nos céus. Agora vem o 18 que é o ponto. Também eu lhes digo: você é Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha congregação, ou a minha igreja, E os portões da sepultura não a vencerão. Vamos parar um pouquinho aqui. Então aqui diz que Jesus está perguntando para os apóstolos quem as pessoas de fora diziam que ele era, e aí os apóstolos falaram, uns dizem que o senhor é Elias, outros que o senhor é João, outros dizem que o senhor é Jeremias. E aí Jesus perguntou, Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Jesus elogiou Pedro. Aí vem o 18, quando Jesus fala, Tu és Pedro, e sobre esta rocha, ou sobre esta pedra, construirei a minha congregação, a minha igreja. Então eles acham que Pedro foi o fundador da igreja, do verdadeiro cristianismo. Mas será que foi isso mesmo? Note que aqui Jesus usa o pronome demonstrativo esta rocha. Se ele estivesse dizendo que Pedro era a rocha, ele teria dito sobre essa rocha. Mas quando ele fala esta, ele está se colocando como ele sendo a rocha. Por quê? Porque o pronome demonstrativo esta significa alguém que está ali, próximo. Então é como se Jesus colocasse a mão sobre o peito e falasse sobre esta rocha, ele no caso. Agora, quando se ele falasse essa rocha, então seria alguém a quem ele se dirigia a palavra. Alguém que está perto, mas está mais distante. Alguém que ele está dirigindo a palavra. Mas quando ele fala esta, ele está dirigindo a palavra a ele mesmo. Alguém bem próximo, que seria, no caso, ele mesmo. Bem, alguém poderia falar, mas essa é uma explicação que você está dando. Então vamos ver o contexto bíblico, porque toda a doutrina ela tem um contexto, dentro do próprio contexto onde ela está inserida, e também de todo o contexto bíblico. Então vamos ver aqui Atos capítulo 4, 10 e 11. Vamos lá. Então Atos 4, 10 e 11 é o próprio apóstolo Pedro dizendo, olha o que Pedro fala aqui, olha. Esse Jesus é a pedra que não foi levada em conta por vocês, construtores, e que se tornou a principal pedra angular. Além disso, não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então, note que Pedro identifica a pedra como sendo Jesus, olha. Esse Jesus é a pedra que não foi levada em conta por vocês, construtores, e que se tornou a principal pedra angular. Então, note que Pedro não falou, que a pedra era ele, mas falou que a pedra era Jesus. Querem ver outro detalhe? 1 Pedro, capítulo 2, 4 e 5. Vamos lá. Bom, então, 1 Pedro 2, 4 e 5 diz assim, é o apóstolo Pedro escrevendo aqui também, Ali em Atos foi Lucas que escreveu, mas Pedro que estava falando. Aqui é Pedro mesmo. À medida que se aproximavam dele,
uma pedra rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus. Então, note que Pedro está identificando aqui Jesus como sendo a pedra vivente rejeitada pelos homens. Quem é que foi rejeitado ali pelos homens na época? Não foi Jesus? Então, Jesus está falando, Pedro está falando que Jesus é essa pedra vivente. Olha o 5. Vocês mesmos, agora usando o plural, como pedras viventes, estão sendo edificados como casa espiritual, para ser um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus, a pedra vivente que foi rejeitada. Os apóstolos são colocados aqui como pedras viventes. Vamos ver mais à frente que eles são colocados como sendo o alicerce, e Jesus a pedra angular, aquela pedra que segura tudo, a principal pedra, a pedra de ângulo. Os construtores dizem que essa pedra é que segura o templo, que segura a construção. Então vejam que não tem dúvida. O próprio apóstolo Pedro identificou Jesus como sendo a pedra. Não ele sendo a pedra, mas Jesus sendo a pedra ou a rocha. Já o apóstolo Paulo, aqui em Efésios 2:20, ele vai falar novamente sobre Jesus como sendo a pedra. Vamos lá, Efésios 2:20. Então, Efésios 2:20 diz assim, olha: E foram edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular de alicerce. Então, note que Jesus é a pedra angular e os apóstolos são os alicerces. São o alicerce, perceberam? Então, a pedra mesmo é Jesus. É essa pedra angular que edificou a igreja. E os apóstolos são os alicerces, porque os apóstolos seguiram as doutrinas e os ensinamentos que Jesus passou. Eles não seguem ensinamentos de homens aí que criaram doutrinas pagãs para tentar ganhar mais pessoas, né? Os apóstolos, eles pregavam a sã doutrina. Por isso que hoje em dia, quando alguém prega a sã doutrina, é rejeitado, são chamados de seitas e assim por diante. Porque deturparam tanto a doutrina verdadeira, colocando doutrinas pagãs em lugar da doutrina verdadeira. Então, Cristo é a principal pedra de ângulo, aquela pedra que foi rejeitada pelos construtores. E os apóstolos são o alicerce desse templo espiritual que a Bíblia fala nesse contexto aqui. Agora é interessante que no 19 fala que Pedro receberia as chaves do reino de Deus, né? Até muitos, eu lembro que no passado falavam, né? Quando chegar lá no céu, né? Pedro vai abrir a porta lá e vai dizer para você, né? Você não faz parte aqui do céu, né? Ou então venha que você faz parte do céu, né? Como se Pedro recebesse uma chave literal, né? Olha só até onde foi o absurdo, né? Quando a gente era criança ensinavam isso, né? Que Pedro tem a chave para abrir as portas do céu, né? Mas que tipo de chave era essa? Vamos ver aqui o que diz Lucas 11:52. Lucas 11:52. Vamos ver que tipo de chave é essa. Então, Lucas 11:52 diz assim, olha: Ai de vocês, peritos na lei, né? Porque se apoderaram da chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e tentem impedir os que estão entrando. Então, note que os fariseus ali, os doutores da lei, né, os peritos da lei, conforme coloca aqui, eles tinham a chave do conhecimento, porque eles eram os doutores da lei. Mas eles não entravam no reino, né, que indicavam o rei de Deus, no caso, não entravam nesse reino e impediam aqueles que estavam tentando entrar, ou que estavam entrando. Eram, né, ficavam ali atrapalhando. Então, essa chave que Pedro recebeu não era uma chave literal, era uma chave que deu a ele conhecimento para ele ajudar outras pessoas a aceitarem o reino de Deus, conforme vamos ver mais adiante agora aqui, ó. Agora aqui em Atos 2:14, Pedro, lá no dia de Pentecostes, faz um discurso. Isso está em Atos 2, do 14 ao 41. Fica muito longo para ler tudo, mas depois quem se interessar pode ler toda essa passagem. Ali diz que Pedro fez um discurso, e nesse discurso ele ajudou ali os judeus e também os prosélitos judeus, aqueles que divulgavam o judaísmo também, embora não fossem judeus carnais, né? Eram prosélitos judeus e os judeus naturais. Ele ajudou os judeus a entenderem o que realmente significava agora o reino de Deus, né? Onde as pessoas estariam ganhando a oportunidade de fazerem parte desse reino, governando com Cristo no céu.
Então Pedro abriu, por assim dizer, usou essa chave do conhecimento para ajudar essas pessoas a se tornarem cristãos genuínos. É esse o sentido exato. E ele usou depois essa mesma chave do conhecimento quando ele visitou Cornélio lá no capítulo 10 de Atos, onde ele ajudou Cornélio e a família e também os amigos de Cornélio. Isso está em Atos 10, dos versículos 19 a 48. Depois vocês podem ler também, quem se interessar. Ali Pedro usou mais uma vez a chave, essa chave do conhecimento, para ajudar Cornélio, sua família e os amigos de Cornélio que estavam ali a também fazerem parte desse reino celestial que a princípio era só para serem judeus, mas como eles rejeitaram Jesus, então Deus voltou sua atenção para as nações e tirou dela outras pessoas também, né? No caso agora aqui seria os gentios. Cornélio foi o primeiro a ser visitado e receber essa grande oportunidade para se tornar também um cristão com esperança de vida celestial. Óbvio que aqueles que estudam a Bíblia sabem do que estou falando. Então, essa é a chave que Pedro recebeu, a chave do conhecimento para ajudar a abrir oportunidades para outras pessoas ganharem a vida e se tornarem súditos do reino de Deus, ou reis e sacerdotes para reinar com Cristo no céu. É interessante que quando fala que tudo o que você amarrar na terra será a coisa amarrada no céu, e o que você desligar na terra será aquilo que já foi desligado no céu. Se você pegar Mateus 18, 18, mostra que isso também se aplicava aos outros apóstolos. Vamos ver aqui Mateus agora, 18, 18. É um ponto adicional, né? Esse áudio realmente teria que ser um áudio bem longo para explicar nos mínimos detalhes, mas é só para ajudar e depois que se interessar vai pesquisar mais a fundo, né? Veja aqui o que diz Mateus 18, 18. Diz assim, olha: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês, note, amarrarem na terra, já terá sido amarrado no céu. E tudo o que soltarem na terra, já terá sido solto no céu. Então vejam que essa questão de amarrar e soltar, os outros apóstolos também tinham. Então, irmãos, eu queria fazer um áudio mais detalhado, mas acho que já deu para entender o básico, né? Que a pedra não é Pedro, a pedra é Cristo. O próprio apóstolo Pedro falou isso, o apóstolo Paulo também. E o maior testemunho é do próprio Cristo, né? Sobre esta pedra, ou sobre esta rocha, não sobre essa, né? Então, isso já nos ajuda a entender também. Um bom dia a todos, que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.